voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque eu não vou me calar. Toda vez que pintar essa discussão sobre Campeonato Brasileiro de 1987, eu estiver no ar, eu vou me posicionar. E aconteceu no programa Bola Rolando, do qual eu participo com meus queridos amigos Napoleão de Almeida e Ivan Drago, sempre de segunda a sexta, né? Sempre às 6 horas da tarde, né? O Kaká Fernando é o titular, está de férias e pintou esse assunto do Campeonato Brasileiro de 1987. Eu me posicionei de acordo com a história, de acordo com aquilo que eu vivi. E foram vários jogos no Maracanã em 1987, já perdi a conta de quantos jogos eu fui naquela competição. Não foi uma competição muito longa, uma competição, aliás, criada pelo Clube dos 13, que foi criado em 1987, porque a CBF disse que não tinha como pagar para fazer aquela competição. Depois, na esteira do sucesso do Campeonato Brasileiro de 87, módulo verde, que era a Série A, decide fazer o módulo amarelo, que era a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro daquele ano. Tá? E o Flamengo foi campeão, derrotando o Internacional. A gente vai contar mais a história neste vídeo daquele Campeonato Brasileiro de 1987, a campanha do Flamengo, quem foram os técnicos do Flamengo naquela competição, mas eu me posicionei como tem que me posicionar, falando que o Flamengo, de fato, é o que todo mundo sabe, campeão brasileiro de 1987 na bola. Tá? Eu vou mostrar um trecho do programa para você e aí você faça o seu julgamento, tá bom? Antes eu tenho um recado muito importante para te dar. Alô, você que precisa de uma renda extra, aprender uma nova atividade ou até mesmo mudar ou construir uma nova profissão. Agora você tem a possibilidade de iniciar no mercado financeiro americano. Não é joguinho nem loteria, você vai operar realmente no Nasdaq Futuro com operações day trade. Você vai se tornar um trader mesmo que não saiba nada sobre isso. Com a mentoria ao vivo do Reinaldo Trader, em uma estratégia simples, você sairá do zero absoluto até ganhar em dólar todos os dias. E não se trata de curso gravado, são aulas ao vivo pelo Google Meeting, você receberá gráfico, apostilas, mais 8 indicadores e 60 dias de mentoria por WhatsApp. O melhor é que isso tudo é através de uma mesa proprietária, você não precisa arriscar o seu dinheiro. Clique no link abaixo e fale diretamente com o Reinaldo pelo WhatsApp. Tá certo, então entre aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá o contato do Reinaldo Trader e você vai falar com ele diretamente para fazer o seu curso para você virar um trader na Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq, tá bom? Mercado Futuro, beleza? Vamos então ao trecho do programa em que eu debato com o Napoleão de Almeida. É meio Carpegiani aí também, não tem? Carpegiani era jogador no final dos anos 80. Então, aí teve o Dino Sani, depois o Carpegiani, né? Teve o Carlinhos, que foi jogador do Flamengo, o violino da Gávea, que também foi bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro, sim, em 87. Campeão brasileiro. Copa União, né? Ganhou a Copa, o módulo... Não. Ganhou o Campeonato Aliás, não Brasileiro. Chegou a terminar aquele campeonato. Não. Aquele campeonato terminou e o Flamengo foi campeão brasileiro. O Sport é o campeão pela justiça. Mas você acredita é uma que a questão. justiça determina? Sim, acabou de liberar o X e é uma realidade. Então, assim, decisão judicial você pode até questionar, mas você acata. Né? Então, judicialmente, Sport campeão viveu 1900 é que você é mais jovem. Não, eu vivi muito bem. Inclusive, tinha figurinha carimbada do Zico. Então, exatamente. Mas então acontece que a figurinha não é. Brasileiro de 1987. Não, figurinha é um pedaço de papel. Foi o módulo verde, o outro era a segunda divisão. Não era. Se o Guarani, que era o vice-campeão, jogava... O Sport foi rebaixado no ano anterior. O Vasco também. E ninguém foi rebaixado. Não, mas o Sport não tinha porque tá na Série A. Claro que tinha, pois era um grande clube. Aquilo era a Série A. Não, a Série A foi o combinado por Eurico Miranda, por Carlos Miguel Aidar, o cruzamento. Não é o que eu vou defender, é a história. A história foi contada, não por mim. Roma não foi construída num dia. Por Roma passaram César, Nero,
Alguns com contribuições positivas, outras tem a ver com o Campeonato Tem a ver que se o Eurico fez uma coisa certa ou errada, não tem nada a ver com a decisão que foi tomada. Tem tudo a ver, porque ele fez uma traição. Mas acontece que tá assinado, cara. Não tem nada que jogar time de Série A com time de Série B pra definir Campeonato Brasileiro. Quem jogou a Libertadores 88? Tudo bem. Vamos falar então de quem vai jogar a Libertadores 2025, os primeiros colocados que estarão na página, na briga com o Flamengo. Morre aqui. O assunto está morto. O Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, torcedor do Flamengo, definiu que é o esporte. Eu vou discutir com ele. Eu volto com a pergunta para você. Você acredita em tudo que o Supremo Não, eu sou um jornalista apresentando um programa em rede nacional que tem a obrigação de dar a informação correta. Eu estou dando a informação correta. A sua sensação de título é merecida. Com o seu viés. Não, você gosta de achar que o time é campeão e parabéns, você viveu essa emoção. Mas no papel está lá, Esporte Clube do Recife. Não, o papel está errado. O papel não está errado, o papel é a lei. O papel não, tá errado, não. Eu não vou cometer. Eu não vou contra o que está definido pela justiça brasileira. Ponto. Tá me dando até tosse. É isso, toma uma aguinha. Toma uma aguinha, ó, engasgou com essa. Sensacional. Vamos dar uma olhada na classificação. Tá claro para vocês? Ficou claro? Existe alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhum. O Flamengo é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal disse que eu não tenho que acreditar em tudo que o Supremo Tribunal Federal decide, né? Já decidiu tanta coisa estapafúrdia aí, eu não tenho que acreditar e compactuar com a justiça brasileira sempre não, tá? E tem mais uma coisa, né? O Flamengo começa aquele campeonato brasileiro muito mal, era dirigido pelo Antônio Lopes, um técnico muito mais identificado com o Vasco do que com o Flamengo, e aí o Flamengo manda embora o Antônio Lopes, depois de um primeiro turno muito ruim naquele campeonato, e contrata o Carlinhos, né? Vale lembrar que aquele campeonato era composto por 16 clubes, 2 grupos de 8, tá? No primeiro turno se enfrentavam os times de grupos diferentes, né? O Flamengo enfrentou Fluminense, Cruzeiro, Internacional, o Flamengo foi muito mal naquela parte de fato do Campeonato Brasileiro, e no segundo turno enfrentava as equipes do mesmo grupo. Aí enfrentou Atlético Mineiro, Palmeiras, Santa Cruz, quem mais? Botafogo, me lembro desses jogos muito bem. Grêmio era desse grupo do Flamengo, me lembro desses jogos muito bem. Eu me lembro do jogo, por exemplo, no Maracanã contra o Botafogo, que o Flamengo venceu por 1-0, gol de cabeça do Jorginho, após uma cobrança de escanteio, estava nesse jogo. Me lembro dos 2 jogos perfeitamente contra o Atlético Mineiro. Me lembro do jogo contra o Santa Cruz, estava no Maracanã também, quando o Zico marca 3 gols, sendo um gol deles memorável de falta no goleiro Birigui, né? E os jogos contra o Atlético Mineiro foram determinantes, decisivos, né? O Flamengo jogando as semifinais contra um Galo que era treinado pelo Tele Santana. Eu me lembro direitinho da escalação do Atlético Mineiro, cara. João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto, que deu uma entrada criminosa no Zico, aliás, no segundo jogo no Mineirão. Meio de campo tinha Éder Lopes, Vander Luiz, Marquinhos, Sérgio Araújo, Renato Pemucho e Marquinho Carioca, que jogou no Flamengo também, né? Esse era o time do Atlético Mineiro, invicto, chegou invicto a essa fase, e o Flamengo ganhou 2 vezes. No Maracanã, o Flamengo não jogou bem no Maracanã. O Bebeto foi vaiado pra caramba naquele jogo, eu estava no estádio, eram mais de 118 mil pagantes. Não vou recorrer aqui aos livros e ao Google para falar sobre isso, eu estou falando aqui das minhas lembranças de um garoto de pouco mais, quase 12 anos de idade, que estava no estádio, né? O Flamengo não jogou bem aquela partida e o Bebeto faz o gol da vitória por 1-0, né? Depois o Flamengo ganha por 3-2, esse é o jogo da minha vida no Mineirão. Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, o Flamengo sai na frente com 2 gols, abre 2-0, gols de Bebeto e Zico. Depois o Atlético empata o jogo com um gol de pênalti do Chiquinho e depois um gol do Sérgio Araújo, e pressionava o Flamengo. O Atlético precisava ganhar aquele jogo, e depois o Flamengo faz com o Renato Gaúcho os 3-2, e depois nas finais vence o Internacional por 1-0 no Maracanã, empata primeiro, né, no Beira-Rio por 1-1, e depois vence o Internacional no Maracanã por 1-0, o gol do Bebeto. O Bebeto marcou o gol nos 4 jogos decisivos, e o Flamengo é sim o campeão brasileiro de 1987. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.